Oi, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um Momento de Troca. Eu sou o professor Jocélio e estarei com vocês aqui propondo aquela reflexão sobre o nosso componente. Qual é o nosso componente? Olha na tela aí para vocês. Criação e comunicação publicitária. Estamos aí na atividade ainda 1, só que é o último momento, né? O momento de sistematização 3. E o que nós vamos abordar hoje? Vamos falar sobre hashtag aí design. Sejam todos bem-vindos, então, a conhecer um pouquinho mais sobre design. E não estou sozinho. Estou com ele, nosso querido, maravilhoso Mauro Marcel aqui, trabalhando com a gente. Maravilhoso é você, professor Jocélio, que cada vez que me chama para participar da sua aula, eu saio daqui 2 toneladas mais inteligente. E é muito bacana perceber como coisas mínimas, quando a gente fala de processo criativo de publicidade, afetam e têm um impacto tão grande. E, é claro, eu tento contribuir de alguma forma, mas, nossa, eu que saio, eu vou falar assim, contribuído. É modesto, né, gente? Olha só, a gente sabe que já das nossas aulas aí, como o Pro vem contribuindo bastante conosco aqui nas nossas aulas. E para começar aí nesse clima gostoso, então nós temos aí sempre o nosso Seja Bem-vindo. Olha só na tela para vocês. Pode fazer a leitura, por favor, Pro Mauro? Claro, seja bem-vindo, né? A posição do artista é humilde. Ele é essencialmente um canal. É o Piet Mondrian. Esse eu não conhecia. Você não conhece? Não conheço. Não conhecia a frase ou o artista? O artista. Sim. Porque da outra vez, a última aula que eu participei era do pop art, do Orwell, né? Exato. Então, o Piet Mondrian. Eu vou até repetir a frase que eu achei bacana. A posição do artista é humilde. Ele é essencialmente um canal. E olha que frase... Aí sim uma frase humilde. Exato, propõe essa reflexão, né? Essencialmente um canal, que é esse canal de comunicação, de troca, que nós fazemos aqui também na nossa aula, né, Mauro? Verdade, na verdade, ou seja, ele fala que ele é o caminho entre a arte e o espectador, a pessoa que participa do processo, como a pessoa que assiste, a pessoa que experimenta a obra de arte em algum aspecto, na performance, né, aquilo tudo. Então achei bem bacana a frase dele. Que bom, Pro, exatamente nesse clima aí gostoso que a gente sempre gosta de começar nossas aulas, né, de criação e comunicação publicitária, pensando nas nossas reflexões, na nossa interação, né, e já fazemos aí um link com as nossas competências e habilidades aí relacionadas ao nosso componente. Você pode tirar um print e depois aí conversar com o seu professor sobre essa orientação. E nosso objetivo é sempre pesquisar sobre a comunicação visual em diferentes linguagens, né, explorando as diversas linguagens, como eu disse, vídeos, imagens, leituras, músicas, danças, performances, intervenções, todo esse contexto que nós vivemos trabalhando e desenvolvendo durante a nossa aula, tá certo? Lembrando sempre o aprofundamento da área de linguagem e suas tecnologias, hashtag se liga na mídia é o nosso aprofundamento da unidade curricular 1, tá na mídia, tá no mundo. E quais são os materiais, gente, que a gente utiliza? Os de sempre, lápis ou caneta, diário de bordo para registrar aí o seu processo de pesquisa, caderno do estudante e os aparelhos tecnológicos, né? Estamos na aula 12, então vocês já sabem, já conhecem quais são os materiais necessários. Vamos utilizar a tecnologia para nos auxiliar dentro do nosso processo e o nosso desenvolvimento aqui, aprendendo um pouquinho sobre esses recursos aí audiovisuais que nós temos nas redes sociais, não é verdade? E na aula passada, o que nós vimos? Consegue falar pra gente, Pro Mauro? Claro, comunicação e criação publicitária. Nós, na última aula, pesquisamos e refletimos sobre layout e o poder persuasivo das cores em anúncios publicitários. Tema muito bacana, né? Exato, Promora. Nós falamos um pouquinho sobre a importância da simbologia, da intencionalidade, né, da cromoterapia que é utilizada dentro do marketing, da propaganda, como que essas cores são selecionadas dentro da construção do layout para que a gente consiga alcançar, né, e persuadir realmente o nosso público-alvo. Então, tem toda uma construção. Na aula anterior nós trabalhamos com as cores. Hoje também estamos desenvolvendo um processo aí de conhecimento, de experimentação com relação às cores. Só que dessa vez a gente vai falar um pouquinho mais sobre o design, né? O design, ele vai modificar um pouco com relação ao design. Está interligado dentro do processo criativo, porém ele começa a trazer uma nova proposta, né? Ele busca muito mais, assim, o campo de conhecimento, porque nós temos vários tipos aí de design que nós vamos conversar um pouquinho ao longo da nossa aula, tá certo, gente? E você, conhece o conceito de design?
Você conhece, Pro Mauro? Entende alguma coisa relacionada a essa palavra? O que você poderia falar sobre design? Eu poderia falar que o design tem a ver, traduzido, né, o desenho, a forma, né, a forma como o produto é entregue para o... Nossa, tô falando a câmera errada. Nossa, tô aqui. Tô todo confuso hoje. Tô aqui. Desculpa, professor. A produção aqui me dando uma bronca. O design tem a ver com a forma, o desenho. Na verdade, é a maneira como o produto é entregue para o cliente final. Por exemplo, deixa eu ver, me corrija se eu estiver errado. Vamos lá. Eu tenho um líquido preto cheio de gás, assim, doce, cheio de açúcar, líquido para te oferecer. E aí chega alguém e fala assim, não, faz o seguinte, você coloca numa garrafa circular e tampa. Aí eu falo, e se a gente pegar essa garrafa e colocar num formato mais anatômico, se colocar uma outra cor na tampa, uma cor no rótulo, deixar transparente e contrastar essa forma com o preto e o vermelho. Aí eu estou associando já a forma, o design com a cor. Tá chegando? Foi perfeito, professor. Eu só não falei o nome do produto, mas você sabe do que eu tô falando, né? Foi perfeita a sua explicação, Pro. Realmente a brincar com a questão na arte que nós temos da forma conteúdo, né? O formato que eu tenho, o conteúdo que ele simboliza, né? E ao qual ele está associado. Temos um vídeo falando um pouquinho sobre essa construção do design. E aí, galera? Beleza? Então, para começar, eu me chamo Bruce. E hoje eu vou tentar explicar para vocês o que é design. Estão prontos? Então vamos nessa. Há muito tempo atrás... Calma lá que não é tanto tempo assim, meu consagrado. A gente vai falar sobre um dos conceitos do design. Ele foi usado pela primeira vez no ano de 1588, no Oxford Dictionary, que dizia o seguinte: um plano ou esquema concebido por uma pessoa para algo que será realizado. No século XIX, durante a Revolução Industrial, o design passa a ter valor. Com isso, surgem alguns movimentos de oposição. O mais conhecido é o Arts and Crafts, de William Morris. Fala, Morris. Olá, meus caros. Só lhes digo isso. Uma arte feita pelo povo para o povo. Mas ele quer dizer que o operário se torna um artista, como uma resposta à forte industrialização que tinha na época. Caras, esse movimento se ligou ao Art Nouveau e se espalhou por toda a Europa. Vale lembrar que grandes artistas também foram inspirados pelas tendências da Art Nouveau. Entre eles, Émile Floch, Émile Gallé e o arquiteto espanhol Antoni Gaudí. Esse foi responsável por projetar a Sagrada Família. Indo adiante, a gente chega na publicação do Manifesto de The Style, e esse movimento reduziu os elementos, valorizando as características abstratas, os ângulos retos, as cores primárias e tons de preto e branco. Agora a gente vai falar... Ei, Bruce, tá muito lento isso aí, cara. Dá pra acelerar? Tá certo. A união entre arquitetura, pintura e desenho industrial ganhou força em 1919, pela Escola de Artes Bauhaus. Sua estética revolucionou o design moderno, com formas mais simplistas e um visual minimalista. Então, depois de olharmos todos esses períodos, eu continuo com essa pergunta martelando na minha cabeça de papel. Mas que raios é esse tal de design? Fazendo esse estudo detalhado e profundo, eu chego à incrível conclusão de que design é nada. Ei, pera lá. Vocês explicaram isso tudo para dizer que design não é nada? Bom, não é nada em específico, pois o design pode ser qualquer coisa. Quem sabe um dia a gente saiba. Ou talvez nunca. E aí, gente, confundiu mais ainda a cabeça de vocês com relação ao que é design? Será que design realmente é nada, né? Ou é tudo? Tudo trabalha e desenvolve o design. A gente entra também nessa questão associada ao que é a arte, né? A arte, ela tem essa construção de o que é arte, o que é o belo. Será que esse objeto pode ser considerado arte? Na verdade, o design, ele brinca realmente com a forma conteúdo, com essa construção, né, dos saberes estéticos. Então, como eu organizo esta área de conhecimento? Que propostas eu trago com relação à minha intencionalidade? Claro que quando a gente fala de design, a gente está falando de mercado. Nós estamos falando aí, levando em consideração a questão capitalista, né, do consumo, né, como eu vou atingir o meu público. Quando a gente fala de obra de arte, eu já estou falando muito mais da intencionalidade poética, né, da reflexão que eu posso trazer com relação àquela construção de um processo criativo. É interessante que a gente comece a ver essa dualidade entre o design e a arte. Olha só, nós temos um pequeno conceito aí para vocês. Você conhece o conceito de design?
Design é o processo de pensamento que compreende a criação de alguma coisa, criar soluções eficazes e pensadas para os problemas do dia a dia. Talvez esse seja o objetivo primordial do design em geral. Então é trazer uma proposta criativa para que a gente consiga resolver algumas situações do nosso dia a dia. Concorda, Pro Mauro? Eu me senti bem informado, porque assim, eu falei, vamos vender eu quero vender esse produto, esse líquido para você. Então o design trabalha em como é que eu posso engarrafar esse produto. Você levar, por exemplo, uma cozinha, você tem lá uma geladeira que ela tem que se encaixar num projeto de arquitetura do prédio, que tem que se encaixar num projeto de design da cozinha. Ou seja, na verdade, são essas respostas, né? Eu achei bem bacana, achei bem legal. Pensar que o design, eles são as respostas do cotidiano. Talvez por isso no vídeo ele tenha falado que não é nada, né? Porque ele é tanta coisa, que quando a gente vai pensar no que é a resposta, olha, acaba não sendo nada, mas ele está em toda parte. Olha só, nós temos mais um vídeo aí para complementar a nossa fala e nosso conceito de design. Vamos ver se agora a gente sai desse campo aí do nada. Olha só. Opa, por favor. Essa frase, se ela está correta. O design é fazer o design de um design para produzir um design. Agora eu peguei vocês, né? Vamos analisar a frase para entendê-la melhor. No início da frase, o termo design é um substantivo, indicando o conceito geral de uma área. Relaciona-se com a profissão de design em suas diversas habilitações e a atuação do profissional, o designer. Nesse caso, a palavra design foi usada depois de um verbo, indicando ação ou processo. Trata-se do processo de design, a ação do desenvolvimento, a aplicação do método e das ferramentas escolhidas. Aqui, o profissional de expressão gráfica já atua também, mesmo não tendo o nome da profissão. A expressão gráfica também utiliza o processo de design nas suas diversas formas de atuação. Nesse caso, o termo design também é um substantivo e significa projeto ou proposta. Esse é mais relacionado ao profissional de expressão gráfica, pois trata-se do projeto, ou seja, a concepção de uma ideia e a materialização dessa ideia por meio de linguagem gráfica em 2 ou 3 dimensões. Aqui, o termo design é novamente um substantivo, indicando o produto acabado, um conceito concretizado. Também nesse caso, relaciona-se muito com a expressão gráfica, pois o resultado do design pode ser o produto final, fabricado por diversas tecnologias, inclusive impressão 3D. O produto final também pode ser a arte, a marca, a animação. Falei que eu ia pegar vocês? Viram como a frase está correta? E aí, gente, o que é o design afinal? Pro Mauro, te ajudou agora esse novo vídeo ou confundiu mais ainda? Eu entendi. Eu só mudei alguns termos para falar que o sujeito, o verbo, o complemento, eram os outros substantivos, né? Mas ficou bem bacana. Na verdade, o termo design, ele acaba sendo genérico, como o primeiro vídeo disse, porque ele acaba por você poder encaixá-lo em diversas situações, né? Eu acho até legal por ser um estrangeirismo. A gente traz lá da língua inglesa e às vezes a gente usa e se apropria na língua portuguesa da forma como a gente achar adequado no dia a dia, no cotidiano. Mas eu acho que os dois textos associados à sua explicação me deu uma clareada, né? Na verdade, quando eu quis explicar com um exemplo prático, né? Na verdade, quando a gente explica com exemplo, é quando a gente não tem muita bagagem, explicar com o conceito, através de informações concretas, como a professora, a pessoa no vídeo disse, como o outro na animação disse, são muito mais específicos. Eu achei bem bacana. Muito bacana, né? E realmente é isso, gente. A gente construir os saberes através aí de várias vertentes, várias possibilidades. Isso. A gente tem aí um conceito que foi pré-estabelecido, né? Que é a resolução de problemas no nosso cotidiano, né? De uma forma mais criativa. Isso é realmente uma sugestão, aí um pequeno momento para a gente começar a investigar um pouco mais sobre o design. E tivemos 2 recortes aí diferenciados. Agora, a gente vai começar a olhar um pouquinho as profissões que se relacionam com esse campo de conhecimento que é o design. Olha só na tela para vocês. Ah, que legal, hein? Nós temos aí o design
designer gráfico, o designer de produtos, designer de moda, designer de games, o web designer, designer de joias, e temos muitos outros aí que a gente poderia ficar citando aí durante a nossa aula inteira. Então é legal que você comece a perceber que aí nós temos aí soluções criativas dentro de todas essas áreas, né? Tanto o designer gráfico quanto o designer de produtos, o designer de modas, né? O designer de games, ele traz soluções, né? Entre aspas, soluções, na verdade, muito mais para funcionalidade e também para o consumo, né, do seu público, de formas diferenciadas. Se a gente pegar com relação a uma única área, por exemplo, o design de produtos como o Pro Mauro trouxe, né, de uma bebida, né, por exemplo, uma água, um refrigerante, um suco. Se você buscar as diversas marcas que nós temos, a abordagem, né, construída através do design de forma, conteúdo para cada produto, ela é diferenciada. E nós, por conhecerem, estar relacionado com essa equipe aí e o projeto de propaganda, né, toda essa campanha que nós temos dentro dessa construção midiática e de publicidade, a gente acaba relacionando toda essa forma conteúdo que é incluída dentro dessa única bebida, seja ela qual for, que já está estabelecida. Por exemplo, a gente conseguiu identificar todo esse processo de construção, de descrição que o professor Mauro trouxe e associar aí a uma marca, por exemplo. É verdade, porque isso é importante. Quando a gente entra no mercado, falando da bebida, do refrigerante, né? Quando a gente entra no mercado, tudo ali parece que é aleatório, tudo ali parece que não tem escolha, é jogado. Mas se a gente for pensando produto por produto, cada embalagem, cada forma, cada desenho, cada cor tem uma identidade própria. E é isso que o marketing, a publicidade, a propaganda, a comunicação publicitária, né, quer passar que, olha, não é só um sabão em pó, ele tem uma identidade. A cor fala isso, o formato da caixinha, tudo ali diz algo além do que o próprio produto que faz na prática, que é lavar roupa. Só que o que se diferencia desse? Tem muita diferença quando a gente fala de design. Talvez não no produto, não estou entrando nesse mérito, né? Está entrando no mérito da comunicação. Eu acho isso muito bacana, porque eu vou ver a aula que você falou sobre cores, porque agora eu me interessei, quero aprender mais sobre isso. Ela realmente está interligada com relação ao layout, porque quando você aplica a forma conteúdo, né, e desenvolve através da cromoterapia, a psicologia que existe relacionada às cores e à simbologia, né, a comunicação interpessoal que a gente tem dentro desses símbolos, Sim. que já existem, você começa a associar o produto de uma forma tão direta e objetiva que você nem precisa às vezes ver o nome. Você só olha o formato e a cor e você sabe qual produto se trata. Você já tem até uma fidelização com relação, né, àquele produto, que é construída ao longo aí de toda essa campanha publicitária, ao longo da história do produto, enfim. Existe uma funcionalidade, né? Isso, às vezes, por que eu quero comprar aquele produto? Por que aquilo me atrai tanto, né? É porque foi pensado para te atrair, né? Por que eu quero jogar aquele jogo? Porque eu não consigo parar de jogar esse jogo? Por que eu me sinto tão atraído por aquele link daquele aplicativo que eu toda hora gosto de... ícone, né? O ícone daquele aplicativo, que é tudo pensado. Ele é tão pequenininho ali, mas ele é pensado no design, a cor, a forma, tudo ali para atrair, né? E isso é o papel do web design, design de jogos, design ou seja, para todo esse tipo de carreira, todo esse tipo de produto, existe sempre uma forma de trabalhar e ser trabalhado. Maravilhoso. Maravilhosa aula. Eu acho que assim, todas as aulas são muito excelentes, mas eu acho que essas aulas são muito práticas. É um negócio que a gente vê no dia a dia. Que bacana. Aqui, por exemplo, né? Sim, nós temos aqui o nosso design aqui, né? Trabalhando com a pintura, com a cor. Qual seria a intencionalidade do professor com essa imagem aqui atrás? É pensar realmente o layout? Tem a ver com layout? Às vezes pode ser que algum estudante, algum professor fale, Pro, não tem nada a ver, mas por quê? Será que a linha, o fio condutor que o Pro trouxe realmente reflete isso? É o momento de vocês trazerem as experiências, as vivências de vocês no protagonismo juvenil. Olha só na tela para vocês. Então nós temos aquele momento que você vai começar a trazer aí, né, os seus conhecimentos, o que você conseguiu buscar com relação à nossa conversa aqui sobre design. E as possibilidades de leitura que nós temos na rede. Vamos
temos a construção de um mapa mental, né, de aprendizagem. Os estudantes aí bem-sucedidos estudam de forma ativa. Isso os diferencia dos que apenas leem e se cansam aí com facilidade. Criar mapas mentais é uma maneira simples de alavancar seu aprendizado. Os mapas também ativam a imaginação e permitem conexões entre ideias e fatos importantes. Vamos pensar um pouquinho no design que a gente pode construir e também no layout que será utilizado dentro da construção desse mapa mental. Tenho certeza que vocês já viram vários aplicativos que até possibilitam a construção de um mapa mental. E também tem a possibilidade de a gente fazer a construção manual, de repente usando os elementos que nós trouxemos anteriormente. Cartaz, banner, enfim, todas as possibilidades que nós temos aí dessa construção. Então, já pensando no layout, no design, qual linguagem a gente vai utilizar? Se é cartaz, banner, né? Se é pôster, vamos também pensar no briefing. Já ouviu falar no briefing? Sabe o que é um briefing, Pro Mauro? Briefing em inglês? Isso. Não vou saber. Olha só, então nós vamos aprender juntos aqui. Juntos. Olha só, Isso. o briefing é um conjunto de informações, uma coleta de dados para o desenvolvimento de um trabalho. Palavra em inglês que significa resumo em português. É um documento que contém a descrição da situação de uma marca ou de uma empresa, seus problemas, oportunidades, objetivos e recursos para atingi-los. Então, gente, o briefing ele traz aí um momento de reflexão, né, para que a gente elabore o nosso projeto. E temos um vídeo para ilustrar um pouquinho sobre essa nossa fala. Ah, perfeito. A palavra design foi usada depois de um verbo, indicando ação ou processo. Trata-se do processo de design. Eu acho que nós tivemos aí um equívoco trabalhando com um vídeo relacionado ao design, mas a gente pode falar um pouquinho sobre o briefing. O briefing, gente, é esse processo mesmo da gente trazer todas as referências possíveis dentro do nosso processo aí de pesquisa e fazer mesmo uma construção dos saberes. Que referências nós podemos trazer, na verdade? Então, eu estava brincando com relação ao briefing. Na realidade, o que é o briefing? É você pegar, coletar as informações e apresentar ao final um produto que resuma todas as características daquilo que você quer apresentar. Quando a gente fala de um produto, por exemplo, olha, eu quero vender, sei lá, isso aqui, tá? Isso aqui. Então, mas o que isso tem de especial, tem de diferente? A gente aí faz uma reunião de briefing e nessa reunião todo mundo vai apontando as características boas, negativas, positivas, o que eu quero, quais os objetivos desse produto. Aí no final a gente, olha, saímos com algumas ideias e vamos construir a nossa marca, o nosso produto, a nossa ideia a partir deste, sei lá, vou traduzi-lo como esse resumão, né? Boa. Será que agora nós temos nosso vídeo? Será? Produção, me diga aí, sinaliza se nós teremos nosso vídeo, porque senão a gente vai passar para o nosso mapa mental. Mapa mental, então. Legal. Então, beleza, vamos embora. Olha só, gente, eu dei a ideia para vocês aí produzirem, construírem a nosso mapa mental, né, através do cartaz, pôster ou banner, de diferentes anúncios aí publicitários. O que é legal? A gente pegar agora aquele momento de trazer todo o nosso percurso, o caminho que nós construímos desde o começo da nossa atividade 1. Olha só, nós temos lá comunicação intrapessoal, nós falamos sobre ela na nossa primeira aula, né? A comunicação interpessoal, também nós falamos lá no comecinho das nossas aulas, começar a entender como que nós temos uma comunicação intrapessoal e também a interpessoal. E aí nós começamos a desenvolver possibilidades dessas comunicações, né? Por exemplo, o pôster, o banner, o cartaz, que também é uma sugestão na construção do mapa mental de vocês. Entendemos um pouco também sobre o conceito do social ADS, que é esse campo aí de conhecimento, de trabalhar realmente a propaganda, a publicidade dentro das redes sociais. Falamos hoje um pouquinho sobre o que é, Pro Mauro? Olha só, o briefing. O briefing. Íamos falar um pouco com o vídeo, mas acho que deu para captar, né? E de qualquer maneira, dá para ter essas informações em outros lugares, né? Acho que não é uma informação tão complicada de ter, né? Não, nós temos diversos vídeos aí que vocês podem buscar e falar um pouquinho sobre o briefing, esse processo de realmente trazer as referências, né? Qual o planejamento que nós temos diante das nossas ações, dos nossos conflitos dentro da nossa marca. Certo. Por exemplo, aqui nós tivemos um pequeno momento de briefing, que é esse, construindo o nosso mapa aí mental.
mental. Falamos também sobre o layout durante o nosso processo aí de pesquisa, falamos sobre os tipos de leitura que nós temos, leitura de imagem, seja ele subjetivo, seja ele acadêmico, né? Então a gente começa dentro do nosso mapa mental a trazer todas as possibilidades aí que nós tivemos de pesquisa e de assimilação de conteúdos. O que a gente conseguiu entender durante todas essas aulas, né, Mauro? Professor Jocélio, eu adorei as suas aulas, participei de todas, sou um estudante ativo, maravilhado com tudo que você está ensinando, mas eu vi outras informações que eu quero compor no meu mapa. Eu posso acrescentar, mudar, usar outra forma de mapa mental ou sou obrigado a usar essa forma aí? Não, essa é apenas uma sugestão, tá? De um layout, trabalhando um design que vocês podem desenvolver. Também faltam alguns assuntos que a gente começou a relacionar, né, com dentro do nosso processo de pesquisa. Falamos um pouco sobre consumismo, falamos sobre cartoon, falamos sobre shard, né? Então tudo isso veio aí dentro do nosso da construção do nosso saberes aí desse componente. Vocês podem trazer aí dentro da unidade de vocês, com o professor de vocês, outros saberes, outros conhecimentos que se relacionam com a criação e comunicação publicitária e com esse primeiro momento de pesquisa. Inclusive puxando outros traços, né, nesse mapa mental, por exemplo, briefing pode apontar para outros momentos, outros assuntos que vocês discutem em sala de aula, cartaz, layout, dá para puxar muitos ramos, achei a palavra, muitos ramos nesse mapa mental, a partir do que o professor Jocélio propôs, neste que é uma espécie de mapa mental base para vocês, a partir daí fazer ele se desenvolver. Boa, Pro. E a ideia é que vocês comecem a publicar, né, lançar essa ideia, essa construção do mapa mental dentro das possibilidades aí de compartilhamento dos saberes de vocês. Ou seja, pelas redes sociais, ou seja, no mural, através com essas possibilidades de cartaz, pôster ou banner ou qualquer outra ferramenta que vocês venham a construir, né, qualquer outra peça publicitária, tá certo, gente? Então, olha só, protagonismo juvenil, interação, construa um mapa mental, que foi a dica que nós demos agora, com diferentes palavras que representem seu aprendizado. Quais ferramentas tecnológicas vocês podem utilizar para essa construção? Quais termos foram significativos dentro desse processo de aprendizado? São algumas das perguntas norteadoras que temos aí para vocês. Sempre pensando também no momento de integração. A gente viu que ocorreram várias sugestões, né, conhecimentos com relação a um vocabulário que usa a questão da língua inglesa, né, Promal? Sim. É o momento de vocês começarem a buscar as referências, os conceitos, por que a gente utiliza essas palavras que têm aí uma origem inglesa. Acho que o Promauro pode trazer um pouquinho mais. Por que nós não traduzimos? E outra coisa que é importante também quando fala de integração é assim, ao final dessas todas as atividades, 4, 5 atividades, lá no final a gente vai organizar um observatório de mídias. Então, a gente está, claro, aprendendo aqui e todo esse aprendizado vai culminar em algo muito grandioso lá na frente, que é a gente observar, por exemplo, as mídias, como elas se comportam na propaganda, como se comporta um jornal, como se comporta a imprensa internacional, no esporte. Então, ou seja, a gente está, por exemplo, observar os termos em inglês da propaganda, da comunicação, por que são em inglês, né? Por que não são em língua portuguesa? Então, tudo isso vai culminar em algo muito grandioso lá na frente, vocês não perdem por esperar, vai ser muito legal. E aproveitando essas aulas, professor Jocélio, vocês vão ter muito mais facilidade lá na frente, não só de fazer atividade, como de observar, sim, ver o mundo de outra forma, né? Observar a propaganda, observar a comunicação visual de outra maneira. Muito bem, Promauro. Então, gente, estamos chegando agora ao final da nossa aula. E o que aprendemos? Olha só, pesquisamos e refletimos sobre design e anúncios publicitários. Conversamos sobre um mapa mental, foi a nossa sugestão. E o que vem por aí? Atividade 2. Ó, o spoiler é que nós vamos falar sobre memes. Vocês gostam de memes? Sério? Sim, Pro. Vamos conversar bastante. Me chama, estarei aqui. Quero. E o momento agora de você, estudante, que está aí buscando, fazendo o seu processo de forma assíncrona, ou seja, sozinho, né, não está podendo ir presencial na escola. Os estudantes podem pesquisar e realizar releituras interpretativas de anúncios veiculados nas redes sociais, explorando o cartaz como ferramenta e respondendo as perguntas norteadoras da aula. Assistam os vídeos que falem sobre leitura de imagens e marketing publicitário nas redes sociais. E não esqueça de marcar o Pro aqui quando você fizer essas produções, tá certo, gente? Também não esqueçam de avaliar a nossa aula, para que a nossa aula possa evoluir, sempre ser construída com um pouquinho mais de qualidade. Promauro, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a aula, muito obrigado. E eu agradeço a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Falou.